Ela cantou para um homem que não respondia. Ela não sabia que alguém estava ouvindo do outro lado da porta. A porta do quarto 208 rangia baixinho quando Judy a empurrou, segurando um copo de água e o estojo com os remédios. A chuva batia no vidro do corredor como se quisesse entrar junto, uma mistura de som metálico e constante que preenchia os espaços vazios do asilo. O cheiro de desinfetante era o primeiro anúncio de cada tarde, um odor branco que afogava memórias, mas também prometia ordem. Judy ajeitou o cardigan no ombro, tirou o cabelo do rosto com a palma da mão e aproximou-se do leito. Henry Raymond estava ali, imóvel à primeira vista, o rosto esculpido por linhas que guardavam partituras inteiras. Os dedos, quando visíveis, descansavam como se ainda soubessem a curva do arco do violino. Os monitores faziam um sussurro eletrônico no canto, um compasso constante que mediria, naquele instante, tudo o que restava de previsível. Judy não vinha com hipóteses heróicas. Ela sabia o nome de Henry pelo crachá que a ficha do quarto dizia com letra miúda. Antigo violinista, orquestras de cidade média, solitário por opção nos últimos anos. Ela sabia também de sua própria precariedade. 24 anos, trocando noites em clubes vazios por turnos vespertinos, com a garganta ainda quente pelas canções que costumava cantar nas noites de bar e um bilhete de despedida de um antigo empresário a lhe lembrar que o sucesso nem sempre é generoso. Ela pousou a mão na beira do colchão. A pele de Henry era fina, como o papel que o tempo deixou transparente. Judy inspirou o cheiro do hospital, viu a chuva pela janela e, como fazia há meses com quem dormia em quartos assim, deixou sair um som que não pedia aplauso. Não era uma performance, era uma tentativa de presença. Uma nota longa, simples, que veio como quem acende uma vela. A música entrou no quarto tímida, feita de memórias de saliva e pó de piano, uma canção velha, algo entre um lamento e uma promessa, uma melodia que Judy sabia de ouvido, de noites em que a iluminação do bar era mais íntima que a plateia. Ela não cantou a letra inteira, não precisava, apenas murmurou os contornos da melodia, deixando as palavras solares aparecerem como bocas pequenas, citando fragmentos que evocavam sorrisos sem precisar reproduzir versos inteiros. No corredor, escondido sob o capuz, Logan Raymond sentiu o som atravessar a porta entreaberta como uma mão que achava a sua. Ele caminhou sem intenção de fazer barulho, o sapato só escorregando levemente na cerâmica molhada. Havia algo na voz dela que puxou algo solto dentro dele, um fio antigo, talvez, ligado a um tempo em que as coisas eram simples, quando a presença de um pai podia ser uma linha reta e não um mapa enredado de culpa e negócios mal resolvidos. Logan tinha a maneira de quem aprendeu a fechar janelas. Aos 33 anos havia aprendido a traduzir silêncio em contrato e distância em vantagem. Havia vozes que o chamavam do outro lado do mundo, reuniões marcadas com fusos horários que mal davam tempo de respirar, decisões que transformavam cidades em peças de xadrez. Mas ali, no corredor do asilo, com a chuva tamborilando e a voz de Judy filtrando pela fresta, os termos do seu dia pareciam traduzidos em algo mais prático. Uma nota, uma respiração, uma mão a segurar a de um homem que talvez já tivesse esquecido o próprio nome. Ele ficou parado. Havia culpa, claro, uma culpa pesada e moderna, feita de gifs e mensagens não lidas. Mas também havia curiosidade. A curiosidade de quem sempre teve tudo à mão, exceto o que realmente importava. Tempo para estar, tempo para ouvir. Então ele ouviu, sem se revelar, sem desejar nada além de ouvir. Do lado de dentro, Judy afinou um acorde com o braço do violão que nos dias de folga guardava em casa. O instrumento estava ausente naquele momento, mas a melodia veio do corpo. Ela cantou com cuidado, sem pressa, e quando terminou, inclinou-se e segurou a mão de Henry. Era um gesto pequeno, um microfone de contato humano, e o velho apertou os dedos com a leveza de quem reconhece a textura do mundo. Nada milagroso aconteceu, apenas um ajuste. O canto havia criado um canal onde antes havia apenas ar. Logan viu o movimento pela fresta, um gesto simples que diluiu o pó do tempo. Ele encheu o peito até doer e, contra todos os seus planos de distância calculada, empurrou a porta. Entrou como quem precisa explicar menos do que temer ser descoberto. A presença de um homem como ele no quarto do pai deveria ter um motivo, e ainda assim não havia explicação racional pronta. O olhar de Judy subiu,
desconfiado e profissional ao mesmo tempo. Cuidadores aprendem a interpretar intrusos com o mesmo instinto de quem lê prontuários no escuro. Ela não conhecia Logan e ele não conhecia Judy. Ambos, no entanto, sabiam ler as notas do silêncio como se fosse uma partitura. Eu, disse Logan, e a palavra perdeu a robustez de costume. Havia algo de pueril na hesitação, a tentativa de pedir desculpas e a dificuldade de pronunciar um pedido que parecia íntimo demais. Desculpe, não quis invadir. Judy soltou a mão de Henry com delicadeza, recuando o suficiente para reestabelecer a barreira profissional entre os dois. Olhou para os sapatos dele, para o moletom que disfarçava a boa etiqueta que um dia fora um terno, e voltou os olhos para o velho no leito. Está tudo bem, ela disse, simples. A voz tinha o descanso de quem fala mais com ações do que com explicações. Eu só gosto de deixar música quando posso. Aquelas palavras eram uma espécie de autorização. Logan ajeitou-se na cadeira pela qual ele não tivera coragem de passar nos últimos anos e, como quem pega um objeto esquecido, encostou os cotovelos nos joelhos. Os espelhos das lâmpadas faziam círculos no vidro. O quarto estava morno, ainda que a chuva fizesse do corredor algo gélido. Ele era violinista, não é? Perguntou Logan, baixinho, mais para ouvir a si mesmo do que para obter informação. Ele procurava a confirmação de que a música não era uma loucura inventada por uma cabeça solitária. Foi, respondeu Judy, com um aceno. Muita vida naqueles dedos. Não ficou só no quarto 208. Houve uma pausa de quem tem pressa de falar e medo de ficar repetitivo. Logan respirou e falou de novo, esta vez com uma clareza que não lhe vinha nas reuniões e que, por isso mesmo, soava frágil e real. Meu nome é Logan. Sou o filho dele. A verdade caiu simples entre os dois. Judy sorriu com a pergunta retórica que se formou na face de Henry e recuou para a beirada do leito, como se assim pudesse observar melhor, sem atravessar, sem ser invasiva demais. O monitor continuou seu compasso. Nada parecia prontamente distinto, apenas uma atmosfera mais carregada de expectativa. Eu sou Judy, ela disse. Cuido dele às tardes, canto quando dá. Não sou terapeuta, mas sei umas canções que fazem as mãos parecerem lembranças. Logan ficou sem graça. Ele não sabia como responder a uma honestidade tão direta. Tudo no mundo dele ensinou-o a responder com propostas ou promessas. Ali havia apenas a verdade simples e pequena de duas vidas que se cruzavam por obrigação e misericórdia. Naquela primeira noite, eles conversaram pouco. Logan contou de modo seco e quase protocolar que vinha de fora, que os negócios vinham e iam, que o tempo era uma medida que não lhe cabia. Judy ouviu, perguntando apenas o necessário, seus próprios contornos permanentes. Sonhos interrompidos, noites em que ainda cantava para ganhar o aluguel, uma antiga parceria profissional que terminou em recados ruins e portas fechadas. Quando saiu, Logan olhou de novo para a mulher que se distanciava com a naturalidade de quem carregava uma coisa frágil sem saber se era única. No alto do corredor, a chuva interrompeu-se por um diálogo de gotas mais longas. Ele apertou o casaco ao redor do corpo e foi embora sem prometer voltar. Mas ao invés de ir direto para o carro, estacionou por alguns minutos olhando para a face do prédio, como se ali houvesse uma outra peça do quebra-cabeça que ele há muito evitara montar. Na manhã seguinte, o corredor pegou-o de surpresa, Judy passando com uma bandeja, a expressão concentrada, os sapatos deixando marcas no piso encerrado. Ele ouviu, sem planejar, o arranhar de um solista que se ensaia em segredo. Logo à noite, mais cedo do que pretendia, encontrou-se incentivado por uma curiosidade que crescia como sede. A voz dela, agora reconhecida, passava por ele com a naturalidade de quem cruzava uma rua conhecida. Ele voltou, e na volta houve um movimento que, aos poucos, foi deixando de ser clandestino. Não mais adentrava com o capuz, parava um pouco no corredor, fazia uma pergunta para os enfermeiros, tomava um café frio na cantina e, por fim, se acomodava na cadeira do quarto 208. Na penumbra do espaço pequeno, ali onde a rotina era feita de rotinas, os dois começaram a se falar de novo, com a calma de quem abre gavetas esquecidas. As primeiras conversas foram desajeitadas. Logan tinha um sotaque de cidade grande com vocabulário seguro. Judy tinha um ritmo que vinha da prática do canto, pausas medidas, respirações que já haviam aprendido a segurar por público. Ela puxava assuntos leves,
O cúmulo do bom humor de Henry em certa manhã, as preferências dele por suco de maçã em vez de vitaminas, a maneira como ele franzia o nariz quando a comida vinha sem tempero. Ele costuma reagir mais à melodia do que à letra, disse Judy numa tarde, ajeitando o lençol do idoso. Às vezes a letra se perde, sabe? Mas a música alcança um lugar onde as palavras não chegam. Logan escutou, atentando a cada sílaba. Ali havia uma lição que não constava em nenhuma ata de reunião, a ideia de que a aproximação não se força, se oferece. Ele começou a pedir por mais. Não era claro para ele nem para Judy o que aquela insistência significava. Talvez fosse culpa, talvez fosse nostalgia, talvez fosse o início de uma reabilitação emocional que não conhecia etiquetas. Uma noite, impulsionado por uma confissão que não esperara fazer, Logan perguntou algo que o surpreendeu por sair da boca. Você poderia me ensinar a cantar? Judy arqueou uma sobrancelha, surpresa pela proposta desarmada de um homem que ela imaginava distante e austero. Havia um brilho curto na resposta, como quando um músico encontra uma afinação perdida no meio da partitura. Por que não? Ela disse, mas aviso já, eu ensino o que funciona. Não prometo que você vai esquecer de fechar contratos. Prometo que vai aprender a segurar uma nota sem se segurar de medo. O pedido e a resposta criaram um compromisso no lugar do segredo. Ela aceitou com a mesma naturalidade com que aceitara cuidar. Nada teatral, tudo prático. Logan pagou o preço simbólico de vir mais cedo, de ficar depois, de dividir um lanche que Judy trazia às vezes. Em troca, ela lhe ensinou exercícios simples de respiração, a posição dos ombros, o pequeno ritual de acordar uma garganta. Os encontros foram breves no começo, 10 minutos de aquecimento, 20 de tentativa. Depois, quando a confiança cresceu, aulas de meia hora que se encaixavam entre medicamentos e visitas médicas. Judy trazia partituras raspadas, anotações que guardava num caderno com capa de plástico. Logan se apresentava com uma avareza de movimentos que foi sendo substituída por alguma liberdade tímida. Havia nas aulas um movimento estranhamente íntimo. Eles se tocavam menos com as mãos e mais com as respirações. Aprendiam a dividir o ar como quem divide uma sala. As pessoas do asilo começaram a notar o ritual. Um homem que quase não visitava começava a permanecer mais tempo. A cuidadora que cantava ganhava um parceiro de prática que ria baixo quando errava e olhava para o pai como se pedisse licença. A equipe do asilo, ao princípio, observava com a neutralidade de quem já viu muitas promessas naufragarem. A enfermeira-chefe, Marta, cruzou os braços e disse, num tom que misturava ceticismo e proteção: "Só não batam muito alto, as paredes aqui têm ouvido demais." Eles riram, um riso que fez a sala parecer um pouco menos clínica. Os residentes se reuniam no saguão, atraídos pelo rumor de música. Pessoas descobertas, que viviam recolhidas em lembranças, começaram a aparecer. A música se tornava palco e também ponto de encontro. Os olhos de antigos solitários clareavam na expectativa. Em uma tarde de chuva que parecia lavar as superfícies do mundo, Judy levou um microfone antigo que havia conseguido num brechó por poucas moedas. Ele era pesado, prático, com marca de uso. Para ela, tinha cheiro de outras mãos. Para Logan, parecia uma peça de coisa que se usava em filmes, algo que afirmava o gesto com mais dignidade do que um canto solitário à beira de um leito. "Não precisa de santo", brincou ela, ao montar o suporte. "Só precisa segurar e se permitir pousar a voz." Logan segurou o microfone como quem segurava um novo idioma. A mão tremeu levemente. Havia um nervosismo que não cabia em contratos. Judy sorriu, encorajando sem condescendência. Pediu que ele respirasse por 3 vezes, enchendo a barriga como se ela fosse um balão que precisava inflar. Ele abriu a boca, e a primeira nota saiu entrecortada. Não era bonita, mas era honesta. A cada aula, ele melhorava. A voz, que antes se parecia com ordens e relatórios, foi se afinando para compassos mais humanos. À medida que aprendia a vibrar as cordas da própria garganta, os ombros relaxavam, as palavras ficavam menos afiadas. Havia progressos que não poderiam ser catalogados em gráficos. O sorriso que não chegava forçado, o telefonema que ficou menos evasivo. Henry, nos dias seguintes, manteve-se quieto. Havia pequenas coisas, um suspiro que parecia um acompanhamento, um dedo que se mexia ao ouvir um acorde, um olhar que por vezes seguiu a direção de uma voz. Nada que se anunciasse como cura, apenas sinais mínimos de presença que a equipe anotava em cadernos e olhares trocados.
A comunidade do asilo começou a se organizar em torno daquela música. Pequenos concertos improvisados tomavam espaço na sala comum. Alguns residentes pediam canções de juventude, outros batiam palmas com a força de quem não esquece refrões que marcaram nas décadas. O público era formado por pessoas que por longos anos viveram como arquivistas de suas próprias memórias. A canção de Jude recolhia algumas dessas páginas e as estendia no balcão da sala, como quem oferece chá. Numa dessas tardes, quando as cortinas já tinham a cor do fim de tarde, Logan entrou com uma sacola embaixo do braço. Ele havia ido ao centro da cidade e voltado com um disco de vinil que, segundo ele, tinha uma gravação antiga de um quarteto que tocava as músicas que Henry gostava. Trouxe também um velho estojo com partituras amareladas que encontrou numa loja de antiguidades. Nada de valor monetário alto, apenas coisas com laços. Para Jude, pareciam pequenos tesouros. Achei que podia lembrar algumas coisas do pai, disse Logan, com os olhos a fugir da câmera invisível do orgulho. E se ele reagir, talvez a gente jogue isso para a sala, tipo um ensaio. Jude sorriu com a iniciativa. Não era um gesto de ostentação, era um gesto de alguém que começava a fazer escolhas. A gratidão que lhe veio em seguida não era mansa. Havia nela uma aceitação que não pedia dívida nem favor, apenas parceria. O ensaio aconteceu num fim de tarde em que a chuva deu trégua. Os residentes se espremiam nas cadeiras, as cortinas se abriram e a sala comum se transformou num pequeno anfiteatro. Jude com o violão emprestado por uma colega, Logan com o microfone e alguns velhos batendo palmas com força moderada. Não era um espetáculo polido. Havia tremores nas vozes, respirações intempestivas, mas também algo que poucas conferências ou reuniões de alto escalão ofereciam, uma entrega sem interesse em retorno. Henry que estava ali, na primeira fila, com o rosto levemente voltado. Talvez ele não soubesse exatamente o que fazia ali. Talvez tivesse aceitado a presença como quem aceita uma visita que traz calor. Quando Jude puxou a primeira nota, algo nas mãos do velho se moveu com mais intenção. Seus olhos, por um segundo, buscaram a direção do som como se tentassem reconstruir uma tapeçaria antiga a partir de um fio isolado. No final do pequeno concerto, houve aplausos. Os residentes bateram com jeito, com a delicadeza de quem sabe a potência de gestos discretos. Logan, que estava acostumado a palcos muito maiores, sentiu uma coisa diferente. Não era a pressão por aprovação, mas a percepção de que o gesto tinha consequências que não se compravam com títulos ou bônus. Era humano, bruto e certo. Naquela noite, depois de recolher as cadeiras e devolver o microfone ao estojo, Logan caminhou até a porta do quarto 208. Havia um e-mail que ele leu de manhã, uma proposta de trabalho em outra cidade, uma oferta que mudaria rotas, ativos e horários. Era o tipo de oportunidade que alguns anos atrás teria sido o destino inevitável. Ele hesitou, como sempre hesitara diante de perguntas que pediam prioridade. Ficou ali, parado, escutando o silêncio que a chuva trouxe de volta ao teto do corredor. Lembrou-se da voz do pai em sua infância. Uma lembrança rarefeita como vinil antigo, uma melodia que não tocava há tempo. Olhou para o rosto de Henry, que dormia agora mais pesado, e pensou nas noites em que a ausência aceitava uma desculpa melhor do que a verdade. Sentiu pela primeira vez em muitos anos a vontade de responder ao próprio coração de modo direto e não calculado. Decidiu que naquela noite cantaria. Não na frente do asilo. Aquilo seria público demais para o que sentia. Mas ali, no quarto 208, com a luz amortecida, permitiria que a música que ele vinha aprendendo com Jude fosse a ponte entre um filho e um pai. Havia no gesto a possibilidade de que nada mudasse. Havia também a possibilidade de que algo quebrasse e recomeçasse. Ambos eram cenários legítimos. Jude, do outro lado do corredor, arrumava a bandeja para o turno da noite. Ela sentiu, com uma intuição que vem de quem vive em quartos cheios de histórias, que algo estava prestes a acontecer. A canção que ensinara a Logan não era uma ferramenta de manipulação. Era uma oferta. A voz podia, por vezes, dizer aquilo que as mãos não tinham coragem. Ela ajeitou o microfone no estojo, guardou o violão e caminhou até a janela para ver a chuva acalmar. Não interferiu. Não era seu lugar entrar no que os outros resolviam com suas escolhas, mas desejou, silenciosamente, que fosse um bom ato, qualquer que fosse o desfecho. Quando Logan pegou a cadeira e se posicionou ao lado do leito, o ar mudou. Ele respirou e por alguns segundos esqueceu acordos, tabelas e cifras. Lembrou-se apenas das instruções de Jude. Respire com o diafragma. Deixe a nota nascer.
Havia tremor nas primeiras frases, a entonação veio crua, sem ensaios publicitários. Era a voz de um homem que talvez aprendia a ser filho de novo. Ele cantou sem frases completas. Deixou as palavras aparecerem em fragmentos. Não havia intenção de performance, só a vontade de dizer uma coisa simples. Estou aqui. A voz tremeu quando pronunciou o nome do pai. Os olhos se encheram e por um segundo Henry abriu os olhos como se fosse possível reconhecer aquilo que vinha do próprio sangue. Logan terminou a canção e antes que qualquer comemoração aparecesse, saiu. Saiu com a sensação amarga de que talvez nada tivesse mudado. Andou até a porta do prédio sob a chuva fina, sentando-se num banco que destoava da paisagem rica da cidade grande. O telefone tocou no bolso. Era um lembrete do e-mail, o convite da carreira. Ele desligou sem responder. Era preciso decidir, mas naquele momento a prioridade foi outra: perceber o que havia sentido ao cantar. Dentro, no quarto 208, Judy sentou-se na beira do leito, sem pressa, as mãos cruzadas sobre o colo. Ela não sabia se o canto de Logan despertaria Henry. Não tinha autoridade para prometer milagres. Tudo o que tinha era a convicção de que pequenas coisas, repetidas, mudam. E que havia naquele homem que antes evitara a presença um esforço real, que não era manobra de imagem. A noite terminou com uma tensão suave como corda de violino, esticada, pronta para ser tocada, mas ainda sem nota. O leitor poderia sentir que algo estava em movimento. Havia avanços pequenos e possíveis e uma escolha grande no horizonte que perguntava por sacrifício e renovação. E havia pairando a questão: se Logan partir, o que restará do que começaram a construir? Se ficar, que preço do corporativo cobrará? A chuva cessou por definitivo, deixando o asfalto brilhando e os pensamentos de quem caminhava pelas ruas como reflexos que se recusavam a se mover. Dentro do asilo, na sala comum, um disco antigo rodava baixinho, e alguns residentes ainda comentavam a voz de Logan, aquela voz que havia aprendido a não ordenar mais, mas a convidar. No leito, Henry dormia, ou pelo menos parecia dormir, com mãos que agora descansavam sem fechar. Pelo corredor passou a lembrança de que, em histórias de recomeço, nada é instantâneo. Tudo pede tempo, cuidado e a repetição de pequenos ritos. E assim, naquela madrugada que prometia decisões, as vidas seguiram entrelaçadas. Judy recolheu sua bolsa, Logan saiu para responder à própria pressa e Henry permaneceu como uma promessa ambulante. O microfone antigo ficou no armário, o caderno de partituras no criado mudo. Alguém deixou acesa uma lâmpada fraca na janela do corredor, para marcar presença. O próximo passo, pensou Judy enquanto fechava a porta do quarto 208, seria tornar aquilo mais do que um segredo. Seria transformar a presença em compromisso. Ela não sabia ainda como, só sabia que pela primeira vez há muito sentiu vontade de cantar não como quem procura validar um talento, mas como quem oferece companhia. E na rua molhada, Logan sentou-se com o telefone fechado, ouvindo o eco da própria voz, como se aquilo pudesse ser a bússola de uma escolha que já não aceitava ser calculada apenas em planilhas. Na manhã em que a chuva finalmente deu trégua, o asilo parecia respirar de outro jeito. O corredor, lavado de lama e silêncio, cheirava a café recém-passado e a umidade que ainda evaporava das calçadas. Marta, a enfermeira-chefe, chegou cedo, com a prancheta no braço e o olhar habitual de quem vigia rotinas. Foi ela quem notou antes dos outros, um leve movimento nas mãos de Henry, como se alguém tivesse passado a ponta de um arco por cordas invisíveis. Não era um gesto dramático. Era um ajuste pequeno, quase doméstico, mas suficiente para que Marta erguesse as sobrancelhas e chamasse a fisioterapeuta. Logan, que havia voltado ao prédio sem avisar, passou por aquele corredor num passo que tentava não ser decisivo. A noite em claro, o frio que ficou no peito depois de cantar, tudo isso tinha se transformado numa urgência nova. Não apenas escolhas de carreira agora, mas a urgência de ser presença. Ele entrou no quarto 208 e encontrou Judy sentada, o rosto iluminado por algo que não era apenas a luz da janela. Havia cansaço misturado com esperança e um cuidado que não requeria audiência. Ele mexeu a mão, disse Marta, anunciando como se dissesse uma informação clínica, embora seus olhos carregassem o assombro dos que já viram pequenas vitórias se tornarem grandes transformações. Não muito, mas mexeu. Henry teve nas semanas seguintes uma espécie de retorno em capítulos. A equipe tratou com a seriedade de sempre. Sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia, anotações, ajustes de medicamentos quando necessário.
Mas o que tornou aqueles capítulos diferentes foi a insistência musical. A reabilitação ganhou um elemento familiar à medicina da casa: melodia, repetição, paciência. Judy passou a coordenar pequenos exercícios ao som de canções, expandindo a rotina para além dos protocolos. Não fazia isso por efeito dramático. Fazia porque experimentara no quarto 208 o que uma presença repetida poderia desencadear. Logan ficou envolvido de maneiras que não eram sempre elegantes. Às vezes acordava cedo para levar o café, outras aparecia com sacolas de comida caseira porque havia aprendido que os sabores lembram lugares. Aprendia a dobrar toalhas com a naturalidade de quem passa tempo em lares alheios. Havia em seus gestos uma construção lenta de hábito. A presença deixava de ser exceção para se tornar rotina. E a rotina, por vez, era o que sustentava progresso. Em uma sessão, Henry abriu os olhos um pouco mais tempo do que antes. Era uma claridade que não vinha toda de fora. Vinha das notas que Judy tocava baixinho no violão. Ele olhou para o instrumento como se reconhecesse a velha campanheira, e os dedos moveram-se, hesitantes, na direção de um gesto que lembrava como segurar o arco. Foi apenas um tempo curto, uma lembrança motora que os terapeutas anotaram com cuidado, mas para Logan e Judy aquilo soou como uma confirmação. Havia algo vivo ali, não por acaso, mas como resultado de repetições que uniam técnica, presença e memória. O desenvolvimento trouxe, claro, dias de frustração. Henry tinha momentos de confusão, tardes em que o cerrado das lembranças voltava como véu, tornando-o distante outra vez. A equipe médica explicava com calma. A recuperação era por vezes descontínua, havia avanços e retrocessos. Judy aprendeu a não celebrar cada pequeno gesto como se fosse o clímax, mas também a não deixar que o medo roubasse a alegria de um sorriso novo. Aprendeu a segurar as vitórias, sem transformá-las em anúncios. Enquanto a rotina do asilo ganhava novos ritmos, a vida de Logan balançava entre decisões. Chegaram ofertas e sempre com elas vinha a mesma pergunta: que tipo de vida ele queria construir? Uma tarde, recebeu novamente um e-mail com aquela proposta de trabalho no exterior, agora acrescida de um bônus que faria qualquer executivo sorrir ruidosamente. Ele leu a mensagem na varanda do apartamento vazio que mantinha para viagens, um lugar de cantos retos e silêncio ensaiado, e por instinto empurrou o telefone para o lado. Havia números no documento que prometiam crescimento, influência, a sensação de continuar fazendo o que havia aprendido a fazer, transformar oportunidades em roda. Mas a responsabilidade que começava a tecer com Judy e com o pai não cabia em colunas de planilha. Havia afetos desamarrando, memórias que requisitavam tempo para serem revisitadas. Logan começou a perceber que as decisões que tocam a vida de outras pessoas pediam algo mais do que cálculo, pediam presença continuada. Ele marcou de conversar com a chefia, pediu uma semana de prazo e foi ao encontro de Judy, não com discursos prontos, mas com honestidade desarrumada. Eles conversaram numa cozinha pequena do asilo, entre pratos por limpar e o cheiro de sopa que lembrava a casa. Judy ouviu a proposta que pesava na mente dele e, sem dramatizar, falou de suas próprias ambições, os shows que havia sonhado, as noites em que o microfone soara como promessa, o temor de repetir erros do passado, de ser usada por quem prometera mundos e deixara dívidas. Ela não pediu que ele abdicasse de nada, pediu parceria. Pediu que se Logan resolvesse ficar, fosse porque queria, não por dívida. Pediu, sobretudo, que qualquer proposta de ajuda financeira fosse para construir algo com ela no comando, e não uma simples troca de favores. A conversa mudou a natureza do que vinha surgindo entre os dois. Eles elaboraram um plano prático. Logan conseguiria negociar modalidades remotas, reduzir a frequência de viagens e, tempestuoso como era o mercado em que vivia, decidiu que colocaria parte de seus recursos para estruturar um projeto no asilo. Um programa de musicoterapia que tivesse continuidade, com Judy como responsável artística e administradora. Não era uma filantropia que apagava as dificuldades dela, era um investimento em um serviço que reconhecia a competência de Judy. Foi um acordo que corrigiu assimetrias e afirmou a autonomia. A formalização do projeto trouxe novas tarefas, reuniões com a direção do asilo, elaboração de cronograma, compra de instrumentos e adaptação de uma sala para ensaios. Havia um detalhe prático que emocionou Judy de modo discreto. Logan insistiu em que o contrato previsse que ela pudesse conduzir e gerir o projeto, receber remuneração justa e ter autonomia para escolher auxiliares.
Ela, que já havia aprendido a desconfiar de intenções doces, chorou baixo naquela noite, não de gratidão pura, mas por sentir que o futuro poderia ser desenhado com ela no centro, sem perder sua voz. O envolvimento do bairro aconteceu como quem espanta um rumor. Vizinhos trouxeram doações, um professor aposentado de música ofereceu aulas de percussão, e até amigos de Logan deram pequenas contribuições. O asilo, que antes era apenas um local de passagem para muitos, virou ponto de encontro. A comunidade descobriu que ali havia talento e que a música tinha jeito de ponto de encontro. O programa pilotou com sessões curtas, exercícios de respiração, canções de memória e atividades que envolviam mãos e olhos. Judy coordenava com leve firmeza, o semblante tranquilo de quem sabia que a música não substitui tratamento, mas que pode abrir portas. Nos ensaios para o concerto que planejavam apresentar como marco de inauguração do programa, houve timidez, mas também progresso. Logan, que ainda carregava a cidade como um conjunto de obrigações, agora ensaiava harmonias em que havia mais do que técnica, havia sentimento. Ele e Judy afinavam vozes, trocavam olhares e, entre correções amigáveis, descobriam uma intimidade que não precisava se apressar. A relação cresceu em pequenos gestos. Ele aprendendo a fazer um café descafeinado do jeito que Judy gostava, ela aceitando pela primeira vez que poderia delegar tarefas sem perder controle. Henry, ao seu modo, acompanhava tudo. A presença dele nas salas de ensaio era, no princípio, breve. Sentava-se, ouvia e dormia. Ou então, às vezes, deixava escapar um resmungo que lembrava compassos. Mas foi numa tarde de ensaio que, sem alarde, ele pegou o pequeno violino emprestado de um dos moradores, um instrumento que lembrava a sua história, e traçou, entre hesitações, uma nota clara. A sala inteira prendeu a respiração. Não era uma execução perfeita, era um reconhecimento. Henry colocou o ouvido próximo, como se estivesse ouvindo a memória tocar de dentro para fora. Os olhos dele se iluminaram com algo antigo, não apenas pela habilidade retomada, mas pela compreensão de que ainda havia responsabilidade afetiva ali. O concerto foi marcado para uma sexta-feira, ao final da tarde, com o salão do asilo transformado num lugar onde cadeiras se organizavam como plateia de um pequeno teatro. Velhas cortinas pendiam e a luz elétrica deu ao ambiente um tom aconchegante. As famílias dos residentes foram convidadas, alguns vizinhos apareceram e um pequeno grupo de músicos voluntários trouxe instrumentos. Havia uma expectativa tremida no ar, a mistura entre medo de palco e a necessidade de performar perante quem amamos. Na véspera do evento, Logan teve um momento de pânico. Um telefonema da empresa pedia uma confirmação final de resposta ao contrato. Ele colocou o telefone no bolso e saiu para caminhar. Parou na frente do prédio do asilo, observou as janelas iluminadas e pensou no rosto do pai ao vê-lo naquela cena de gente juntando-se. Pensou em Judy, na firmeza ao ensinar uma respiração certa, na gentileza com que corrigia um tom. Fez a escolha que já não surpreendia ninguém. Respondeu recusando o contrato imediato, negociando alternativas. Era um movimento que implicava risco, mas era um risco alinhado ao tipo de vida que começava a desejar. Ele não estava sendo salvo por ninguém. Estava escolhendo pela primeira vez priorizar o que o fazia sentir-se inteiro. A noite do concerto veio cheia de pequenas cerimônias. Os residentes ajustaram-se, as cortinas foram puxadas e no meio da plateia olhos antigos brilharam como se fossem lâmpadas de saudade. Judy entrou com o violão, a respiração controlada e Logan a seu lado com o microfone. O público aplaudiu com ternura e familiaridade. Quando a primeira nota saiu, foi como abrir uma janela para o passado de cada um ali. Canções de juventude, trechos de melodias que haviam sido trilhas de amores e despedidas. No meio do repertório, houve um momento que ninguém previa. Henry, chamado a participar, pegou o violino e tocou. Não uma peça complexa, mas um motivo curto, limpo. A nota ficou no ar, e por um instante o tempo se alinhou. Os residentes suspiraram, as mãos se juntaram e as vozes seguiram. Logan, emocionado, entrou em harmonia, não preocupado mais com tom perfeito, mas com verdade. A música tornou-se coro. Havia ali falhas, tremores, mas uma honestidade que qualquer auditório de grandes salas poderia invejar. Ao final da apresentação, quando a última canção se desfez em aplausos, a sala explodiu em uma comoção que era ao mesmo tempo contida e intensa. Pessoas que raramente se emocionavam publicamente enxugavam olhos, e os residentes aplaudiam com força.
Judy olhou para Logan. Ele segurou sua mão e, naquele aperto, prometeu o que não havia prometido em outros escritórios: estar. Não foi um pedido grandioso, foi uma reafirmação feita em silêncio, mas amplificada pela presença. Depois dos cumprimentos, agradecimentos que vinham de famílias e de vizinhos, Logan pediu um instante ao microfone. Havia calma em sua voz agora, e a multidão se recolheu, curiosa. Ele agradeceu pela confiança depositada, pela música que havia ensinado mais do que notas, e então virou-se para Judy. Não fez discurso elaborado. Em vez disso, levou um pequeno estojo, para dentro do qual havia algo modesto. Um anel simples, de design discreto, que parecia mais símbolo do que joia. Ele juntou coragem, desceu do palco e, diante de todos, pediu que ela aceitasse ser sua parceira de vida e de projeto. A pergunta veio com o ruído de quem aceita ser vulnerável. Queria construir com ela uma casa de escolhas, não pagar dívidas do passado. Judy ficou sem palavras por um segundo. Não porque a surpresa fosse absoluta, mas porque ali havia uma questão que transcendeu o romance. Era uma proposta de parceria de vida, com autonomia garantida, com respeito às suas escolhas artísticas. Aceitou com um sorriso que vinha do corpo todo, dos olhos, das mãos, da voz que há tempos aprendera a ofertar companhia. O público aplaudiu, e os residentes aplaudiram com a sensação de ter testemunhado algo que era ao mesmo tempo privado e comunitário. Os meses seguintes trouxeram trabalho duro e alegria cotidiana. O projeto de musicoterapia cresceu com cautela. Contrataram auxiliares, organizaram rotina de sessões, fecharam parcerias com universidades locais para estágio e pesquisa. Judy conduziu com mão firme, fazendo do espaço que antes era apenas uma sala convalescente um lugar de criação, memória e encontro. Não virou estrela da noite para o dia. Seguiu sendo Judy, cantora que havia aprendido a ser professora, líder que não abria mão de cantar nas noites em que o corpo pedia. O microfone vintage ficou guardado numa prateleira, mas foi usado sempre que havia necessidade de afirmar que a voz também podia ser instrumento de cura. Logan reorganizou sua vida de maneira prática. Alternava semanas mais intensas de trabalho com períodos fixos no asilo. Negociou contratos que permitiam a flexibilidade necessária e, principalmente, aprendeu a ouvir. Ele não se ajustou a um papel de salvador. Tornou-se um parceiro que usou recursos para criar infraestrutura, não para impor soluções. Havia humildade nas decisões. Contratar profissionais, pagar de forma justa, garantir que a comunidade devenha protagonista. Esse arranjo trouxe reconhecimento, mas também desafios. Havia pressões do mercado que o chamavam a voltar, dias em que a tentação por resultados rápidos sussurrava. Nessas horas, ele olhava para o rosto de Henry e lembrava-se da nota que certa vez o fizera voltar. Henry prosseguiu, com sua própria velocidade. A melhora não foi uma linha reta. Houve dias em que caía em silêncio profundo, outros em que dizia frases inteiras e fazia brincadeiras secas que lembravam a sabedoria de um tempo de orquestras. Em recompensas práticas, recuperou partes de autonomia, segurar uma xícara, caminhar curtas distâncias com auxílio, tocar pequenas frases no violino durante as sessões. Havia também algo invisível, mas não menos real, o fato de voltar a reconhecer rostos, ter interações que antes eram raras. A comunidade do asilo reconstituíra-se com ele como um dos símbolos vivos de uma possibilidade, a de que companhia longa e esforço contínuo podem juntos abrir janelas. A vida de casal que se formou entre Judy e Logan foi feita de troca e erro, de amores que precisaram de disciplina. Eles aprenderam a dividir decisões financeiras, a ter conversas sobre limites, a expor medos sem vergonha. Houve brigas pequenas, sobre quem esquecia de abastecer o violão com novas cordas, sobre quem levava mais trabalho para casa. Estas desavenças foram resolvidas em cafés, em jantares improvisados com sopa, em noites em que se deitavam e riam de coisas que antes pareciam dramáticas. O ato de escolher repetidamente esteve no centro da relação. Escolher permanecer, escolher apoiar, escolher ouvir. Meses depois do primeiro concerto, organizaram um evento maior, um pequeno festival comunitário no pátio do asilo, com participação dos moradores, jovens da vizinhança, músicos voluntários e famílias. O festival foi pensado para celebrar a música como ponte intergeracional. Havia barraquinhas simples, um painel de fotografias com momentos do projeto, e no centro, um palco onde Henry, agora com ar mais seguro, ensaiou a abertura. Quando começou a tocar, a afinação não era perfeita, mas as notas carregavam algo essencial:
História. No intervalo do festival, uma senhora que era residente há mais de uma década aproximou-se de Judy. Contou com a voz trêmula de quem guarda lembranças que depois de anos sem sair da sala de costura, começou a vir às sessões e redescobriu canções que aprendeu com a mãe. Outra família agradeceu por ter dado ao avô um novo sentido de socialidade. Foram pequenos testemunhos que compunham o tecido do trabalho de Judy e que reforçavam a ideia de que a música criava vínculos reais. O desfecho da história ficou longe de ser um conto de fadas sem manchas. Havia burocracia, dias de incerteza, necessidades de arrecadação e momentos de cansaço. Mas o que se viu foi um modelo de reciprocidade. Judy ganhou reconhecimento e estabilidade, mas continuou responsável por seu destino. Logan aprendeu a administrar prioridades com leveza. E Henry encontrou em notas curtas um modo de reinserir memórias. Todos cresceram sem que ninguém tentasse salvar outro unilateralmente. No fim de tarde de um domingo quase quente, os três sentaram-se no pequeno jardim do asilo, onde a luz inclinava-se em faixas que pareciam partituras. Henry pegou o violino umas poucas vezes, Judy tocou acordes leves, e Logan, sem grandes cerimônias, entrou numa harmonia simples. O som que saiu não precisou ser perfeito, precisou ser verdadeiro. Pessoas passavam, sorrindo, e a comunidade que antes parecia um conjunto de individuais transformou-se em plateia e também em partícipe. Alguém que, ao ouvir, lembrava-se de que gestos pequenos, repetidos, podem mudar o curso de dias. Quando a tarde trouxe a primeira sombra e as luzes internas acenderam, Judy e Logan trocaram um olhar que não necessitava de palavras. Havia trabalho pela frente ainda, planos de expansão do projeto, ajustes finos. Mas havia também a certeza de que o gesto que começara num quarto 208, uma canção sussurrada, um homem que escutava escondido, evoluíra para algo que atravessava pessoas e devolvia a dignidade. A vida se ajeitava, não por milagre único, mas por repetição de cuidado, por compromissos assumidos e pelo entendimento de que a música tem sim o poder de abrir portas onde o silêncio havia construído paredes. No caminho de volta para casa, depois de arrumar violões e guardar partituras, Judy passou a mão no estojo de um microfone antigo. Sorriu, lembrando-se do primeiro dia, da chuva, do capuz no corredor. Logan pegou sua mão sem cerimônia. Henry, pela janela do salão, acenou com os dedos. Um gesto simples, mas intacto com significado. A promessa que ficou no ar não foi a de transformar vidas sem esforço, mas a de estar presente, de continuar insistindo em encontros e canções. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que acredita no poder da música para aproximar pessoas.